Aleluias. Glórias e glórias sejam dadas ao nosso Rei. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria pedir para você que for entrando, para já ir dando um glória, um aleluia. Queria que você já entrasse com o seu coração cheio de expectativa daquilo que o Espírito Santo tem para falar conosco nessa noite. Porque Ele está aqui, Ele está aí no teu lar, aí na tua casa, aí no meio da tua família, para ministrar o seu coração e os nossos corações. Irmãos, o que foi aquilo ontem? Foi tremendo. A presença de Deus foi linda neste lugar e eu tenho certeza que aí dentro da sua casa, aí dentro do seu lar. E eu costumo dizer que nós temos um privilégio maravilhoso. Primeiro é podermos adorar o nosso Rei. E segundo é poder adorar a Ele, levantar um altar dentro da nossa casa. Isso é muito poderoso. Isso é muito rico. E eu garanto para vocês que não tem riqueza maior e não tem dinheiro nenhum no mundo que pague isso. Não tem dinheiro nenhum no mundo que pague o privilégio que você tem de estabelecer um altar dentro do teu lar. Isso é precioso demais, aleluia. Você que está entrando, amados, compartilhe essa live para que aquelas pessoas que precisam de uma palavra sejam alcançadas, sejam ministradas, para que os corações sejam alcançados nesta noite. Ontem nós recebemos uma palavra muito rica do trono de Deus e nós temos certeza que hoje não será diferente. Hoje quem estará ministrando os nossos corações é a pastora Elvia, uma mulher de oração que tem muito para nos ensinar. Glória a Deus por isso. Estou aqui sedenta para aprender e eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia aí no seu lar. Não é porque você está em casa que você tem que deixar a Bíblia escondida, viu, irmãos? Bíblia na mão aí. Abram comigo lá em Salmo 139. Salmos 139. Versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu sentar e o meu levantar. De longe penetras os meus pensamentos. Cercas o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma chego à minha língua, e Tu já as conhece. Tu me cercas por detrás e puseste e por diante, e puseste sobre mim a Tua mão. Aleluia! Ele nos sonda, Ele nos conhece. A palavra não nos chegou à boca e Ele já sabe aquilo que vai ser dito e vai ser liberado. Mas, irmãos, mesmo sabendo, Ele quer ouvir a tua voz nesta noite. Mesmo sabendo aquilo que está aí dentro de você, no seu interior, Ele tem prazer em te escutar e ouvir aquilo que sai da tua boca. Por mais que Ele te sonda, Ele quer te ouvir dizer: Senhor, me perdoa, me transforma, me lava, me purifica. Porque como é bom ouvir do filho. Você que é pai, mãe, entende muito bem isso. Quando ele precisa de algo, que ele precisa que nós estendamos a mão para fazer algo. Agora imagina Deus, que é o nosso paizinho, o quanto Ele não gosta de ouvir e de saber as coisas que estão no nosso interior. Então eu queria convidar você a abrir a sua boca nessa noite e a ministrar na presença do Senhor, com a compreensão, com o entendimento de que o seu lar é um altar do Senhor, com a compreensão de que nesse lugar aí onde você está, os anjos estão se movimentando, o reino de Deus está se movimentando e todas as coisas estão sendo estabelecidas.
Aleluias. Então feche os teus olhos e peça para o Senhor vir de encontro a você nesta noite. Coloca a sua vida diante do nosso Pai amado, do nosso Paizinho, e peça para Ele vir de encontro a você. Peça para Ele vir te perdoando, te lavando, te purificando, te transformando. Ah, Pai, nós nos colocamos diante de Ti. Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença, Pai, e nós te pedimos, Senhor, Deus, sonda os nossos corações nesta noite. Venha, Senhor, nos lavando, nos purificando, nos transformando, Senhor. Rasgue os céus, ó Pai, sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos, ó Pai. Em um nome de Jesus, Paizinho. Pai, em nome de Jesus, como igreja, eu te peço perdão, ó Pai, pelos nossos pecados como corpo. Eu te peço perdão, Senhor, por toda mentira. Eu te peço perdão, Senhor, por toda vaidade, por toda luxúria, por toda prostituição, por todo engano, ó Pai, por tudo que a tua igreja, Senhor, tem feito, que tem cheirado mal diante de ti, ó Pai, a começar de mim, Senhor. Lava, Pai, as nossas vestes nesta noite. Transforma a nossa mente. Transforma o nosso coração, Senhor. E traga em nós um arrependimento genuíno, Senhor. Traga em nós, ó Pai, uma compreensão da necessidade de estarmos diante de Ti, vivendo uma vida de integridade, de verdade, de santidade, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, Arabashuri me anda labalabashai erereia, Ora manassuri anda labashai erereias. Comece a chamar a presença dele sobre você. Chame a presença dele, diga: vem Espírito Santo, vem de encontro a mim, vem de encontro ao meu lar, à minha família, e toca-nos nesta noite. Espírito Santo, toca a tua igreja, toca os teus filhos. Fala conosco nesta noite, abre os nossos olhos e ouvidos espirituais, para que nós possamos te adorar, Senhor, para que nós possamos, ó Pai, ter revelações do Senhor, da tua palavra, de quem tu és, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Se você não sabe o que dizer para adorar a Ele, diga santo, porque Ele é santo e os anjos declaram diante dEle durante todo o tempo: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Obrigado pelo teu amor, pela tua presença. Por mais que a gente não mereça, Paizinho, o Senhor vem de encontro a nós. O Senhor nos toca. Oh, aleluia, Jesus. Glórias e glórias sejam dadas a Ti, Senhor. Neste momento aí na sua casa, fala pro Senhor: venha. Vem, Senhor, sobre nossas vidas, Senhor. Vem, Senhor, de encontro agora à minha casa, Senhor. E fala, Senhor, nossos corações, Senhor. Fala nossos corações, Senhor, pois desejamos ouvir a tua doce presença. Declare. Comece a clamar pela presença do Senhor aí onde você está, igreja. Aleluia. E comece a declarar o quanto Ele é santo, santo, santo é o nome dEle. Adore o nome dEle. Aleluia, Jesus. Você tem liberdade para adorar o nome do Senhor. Então abra sua boca e comece a manifestar a glória do Senhor. Aleluia. Sopra, sopra, Jesus, sobre nossas vidas, Senhor. E tira, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que não te agrada, Pai. Pois desejamos, Senhor, desejamos a tua doce presença, Pai. Oh, aleluia, Jesus, desejamos a tua presença.
vidas, Senhor. E manifesta, Senhor, do teu poder, Senhor. Manifesta da tua glória, Pai. Ora, labalabasuri, balabas. Vem, Senhor, vem. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia, 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 aleluias. Aleluias. Comece a declarar sobre a sua casa. Abre o céu, Senhor, sobre nossas vidas, Senhor. Abre o céu, Senhor, e vem estabelecer, Senhor, o teu reino, Senhor. Venha manifestar o teu reino no meu lar, Senhor. Venha manifestar, Senhor, o teu reino, Senhor, onde eu estiver, onde a planta dos meus pés estiver, Senhor. Eu possa manifestar o reino do Senhor. Ora, labalabassuri, andri, balabás. Vem, Senhor, abra, Senhor, o céu, Senhor. E derrame, Senhor, sobre nossas vidas, Senhor. Derrame, Senhor, porção dobrada de ti. Labalabassuri. Em nome de Jesus. Ora, labalabás. Que se abra o céu. Abra, Senhor. Ora, labalabassuri, andri, balás. Aleluia. Está em ti, Senhor. Abra, Senhor. Que os céus se abram, Senhor. Venha, Senhor, venha mover em nosso meio. Aleluia. Ora, labalabassuri, andri, balabás. Ora, labás. Aleluia, Jesus. Louva, Senhor. Aleluia. Ora, labalabalabalabalabasuri, andri, balabalabás. Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia. Desejamos a tua doce presença. Só tu és santo e poderoso Deus. Louva, Senhor, o nosso meio, Senhor. Oh, Senhor, mude as coisas de lugar. Aleluia, Jesus. Louva em nossas vidas, Senhor, em nossa mente, em nossos corações. Ora, labalabalabasuri, andri, balabalabas. Ora, labalabas. Queremos a tua doce presença, a tua doce presença, a tua doce presença. Começa a falar o quanto o Senhor é lindo, é perfeito. Fale palavras de doçura ao Senhor nesta noite, pois Ele quer te ouvir. Ora, labalabassuri, andri, balás. Começa a declarar o quanto Ele é santo, o quanto Ele é perfeito, o quanto Ele é digno. Aleluias. Aleluias. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, mas eu me atrevo a te chamar de meu amor. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, mas eu me atrevo a te chamar de meu amor. Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei expressar. Yeshua, tu és tão lindo
nosso meio, Senhor, e transborde, Senhor, deste amor em nossas vidas. Yeshua, Tu és tão limpo. Aleluia, Jesus. Aleluias. Ora lá, balabalabas, friadri, balabalabas. Ora lá, balabalabas. Ele é o nosso Yeshua, Ele é o nosso Rei, o nosso Salvador, o nosso amado, o nosso Paizinho. E Ele está rasgando o céu sobre as nossas vidas nesses dias. Há um tempo novo sobre nós, há um tempo novo estabelecido sobre as nossas vidas. Que você possa entender isso e receber isso do Senhor nesta noite. Queria pedir para você abrir a sua Bíblia comigo em João, capítulo 3, versículo 13. Oh, aleluia, Yeshua. Capítulo 3, versículo 13. Ramashuriandalaiei, Tabashirei. Irmãos, aproveitem esses dias para se desligar de tudo. Passe o seu restante de noite, hoje, o seu dia amanhã em adoração, porque Deus está fazendo muitas coisas no nosso meio. E quando um ambiente profético, quando um tempo profético é estabelecido, e você entende isso e você mergulha nisso, você vive diariamente esse profético. Você vive durante todo o seu dia, o seu levantar, o seu anoitecer, dentro deste ambiente profético. E o Pai está movendo isso sobre as nossas vidas. Diz assim a palavra do Senhor em João capítulo 3, versículo 13. Então veio Jesus da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentava impedi-lo, dizendo: eu que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, lhe disse, respondendo: deixa por agora, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. E então concordou João. E assim que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Neste instante o céu se abriu, e João viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre Jesus. E a voz dos céus disse: este é o meu Filho amado, em quem me alegro. Aleluias. Naquele mesmo instante, irmãos, naquele mesmo instante em que Jesus foi batizado e que ele saiu da água, o céu se abriu sobre Jesus e repousou sobre ele uma pomba, e imediatamente a voz do Pai veio sobre ele, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me alegro. E Jesus recebe isso do Pai. E quando ele se entrega na cruz, ele estabelece isso sobre as nossas vidas, nos tornando filhos, rasgando o véu de alto a baixo, nos dando livre acesso ao Pai. Ele nos deu esse acesso de filhos, esse acesso que era dele. Quando o céu se abre sobre ele, o Pai mostra para a terra, o Pai manifesta na terra quem é o teu filho, quem é o filho dele. Mas quando Jesus morre naquela cruz, o véu se rasga e eis que uma multidão pode entrar na presença dele como filho. Você, filho, o céu se rasgou, ele se entregou naquela cruz para levar você como filho.
E hoje há um ambiente profético estabelecido. Nesses últimos dias há um ambiente profético estabelecido. E há uma voz sendo liberada do céu sobre cada um de vocês, sobre cada um de nós. E eu te pergunto, você já perguntou para o Senhor qual a voz Ele está liberando sobre você? Qual essa voz Ele está liberando acerca do seu propósito? E é dentro dessa palavra que eu quero te chamar para ministrar o seu dízimo e a sua oferta. Na hora que eu peguei essa palavra, eu falei: Deus, mas não tem nada a ver com dízimo e oferta. O Senhor falou assim: ó, eu estou liberando uma palavra sobre cada um dos meus filhos. E hoje nós vamos ministrar diante do Senhor com gratidão, pedindo para o Senhor nos fazer entender qual a voz Ele está liberando, pedindo para o Senhor rasgar mesmo o céu sobre as nossas vidas e nos fazer entender qual o propósito, qual o chamado, qual a direção dele para nós. E eu queria te dizer, você que quer ministrar o seu dízimo, a sua oferta, o Pix da igreja é paixãoeavivamento@gmail.com. Esse é o Pix da igreja. Você pode estar ministrando a sua oferta lá. Pastora, não faço parte da igreja, senti vontade de ofertar. Ministra a sua oferta, deixa Deus mover e te usar, mover sobre a sua vida e usar você também, amém? Nós ainda estamos no processo aí de construção e mais algumas coisas para fazermos, e eu tenho certeza que em breve vai estar tudo estabelecido, porque Ele estabelece todas as coisas. E na sua vida, o Pai está liberando nestes dias uma palavra sobre cada um de vocês. Essa palavra já foi liberada do céu. Se você ainda não ouviu, se você ainda não entendeu, comece a buscar do Senhor, porque Ele liberou sobre as nossas vidas uma palavra. Amém, glória a Deus. Eu queria chamar a pastora Elvia. Pastora Elvia vai ministrar os nossos corações hoje. Uma mulher muito de Deus, de oração, de intercessão. Onde eu vou, só ouço dizer palavras de bênção. Glória a Deus. Ontem nós estávamos com a apóstola Regina aqui e eu falei: amanhã é a pastora Elvia vai ministrar os nossos corações. E ela falou: pastora Elvia é uma bênção. Eu falei: oh Jesus, obrigado. Porque nós estávamos orando pelo congresso, pastora, e nós perguntávamos quem. Nós já sabíamos que ia ser a apóstola Regina e não sabíamos quem que era a próxima pessoa que ia ministrar. Não sabíamos. E orando e perguntando, Danilo chamou a irmã Rose. A irmã Rose falou: eu vou estar viajando, mas eu conheço uma mulher que é uma bênção, uma mulher de oração, certinho para o congresso. Amém. E nós perguntamos para o Senhor falou assim: traz. Amém. Então é uma honra receber a senhora aqui. Que o Senhor te use com ousadia, com graça. Sinta-se em casa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? É tão bom quando a gente se sente em casa, né? O pastor Danilo, eu conheço ele, eu não posso nem falar quantos anos, vamos descobrir minha idade, né, pastor? Mas faz muito tempo. Aí eu falei para ele que eu cheguei, a pastora Mariela fez bem para você, viu, Danilo? Eu falei: como Deus é bom, né? E Deus é maravilhoso mesmo. Deus, Ele cuida de nós. E eu quero expressar toda a minha alegria de estar aqui nessa noite, porque é bom ver uma geração posterior à nossa, que está pensando coisas do céu, né? Que está vivendo coisas do céu. E é uma honra estar aqui, viu, Danilo? Eu estou muito feliz. Você não sabe quanto eu estou feliz de estar aqui. E nós vamos falar um pouco sobre intercessão, né? E se nós formos contar experiências, irmãos, nós temos muita experiência. Para a glória do Senhor, Deus nos fez caminhar um pouco nessa área. Mas orando ao Eterno, Ele me trouxe uma palavra para a igreja. E eu ouvi a aula do pastor Danilo.
do mestre Danilo, né? Porque ele é rabi na casa do Senhor, ele é mestre. E eu acompanhei as ministrações e eu fiquei assim encantada de ver a ministração. Eu sei que o dom que está sobre ele é um dom que nós estamos precisando nesse tempo para a igreja. É o dom do ensino, da ministração do ensino da palavra. E eu orando o Senhor, falei: Senhor, o que eu levo para essa igreja? O que eu preciso falar para esse povo que se reúne hoje na sua casa, buscando do Senhor algo sobre intercessão? E Deus me deu uma palavra, irmãos, que está no livro de Efésios 1:3. Pega a sua Bíblia, deixe ela aberta, nós vamos conversar um pouco acerca de algumas coisas, né? E hoje eu vou falar o que é estar assentado nos lugares celestiais. O que é qual é o papel da igreja? Qual é esse lugar que o Senhor Jesus estabeleceu para nós? E que nós precisamos entender enquanto igreja. Gostei muito do que o pastor Danilo ministrou na sua ministração, na segunda ministração, que ele fala que o Senhor Jesus foi, mas ele deixou a igreja. Aquela revelação de ausência e presença é tremenda. E eu creio, irmãos, que nesse tempo Deus está realmente fazendo com que a igreja entenda como um corpo. Eu falo isso por uma questão muito prática. Ele já se falou muito sobre oração, princípios básicos, tudo. Eu não vou me ater nisso hoje. Mas eu quero que vocês entendam algo. Há muitos anos eu ministro para intercessores e sempre se fala de intercessão num grupo da igreja. Né? O grupo das irmãs que oram, né? As igrejas mais tradicionais, mais antigas, as irmãs da Pituquinha, né? É sempre aquela história, né? E Deus tem me feito entender que, e isso eu creio que é uma revelação da parte do Pai, que a igreja precisa entender que ela é uma igreja intercessora, que Deus estabeleceu a igreja para a intercessão como corpo. E hoje eu quero falar como corpo, para você que está em casa, para você entender que a intercessão não é um grupo que Deus estabelece, só um grupo dentro da igreja. Esse grupo faz parte, tem pessoas que têm chamado, são vocacionados para estar como intercessor, como reparador de brecha. Como que você aprendeu, né? Para estar naquele lugar, para enxergar o que ninguém enxerga. Mas Deus quer muito mais de nós nesse tempo. Deus está chamando a igreja para ser uma igreja intercessora, porque Jesus morreu para a igreja. Ele estabeleceu a igreja para interceder. E nós estamos como nunca necessitando nesse tempo de intercessão. E Efésios 1, abra aí sua Bíblia, você que está com a Bíblia na mão. Efésios 1, capítulo 1, versículo 3, diz assim: Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Aleluia. Irmãos, Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Alguns lugares, algumas traduções, em lugares celestiais. O assento da igreja é nos lugares celestiais. É lá que Deus nos enxerga, da forma como Deus nos enxerga. É a forma como Deus chamou o seu povo. E é impressionante isso, porque nós vivemos num tempo que infelizmente a igreja deixou de buscar coisas celestiais. E eu falo isso, irmãos, com muita tristeza. Por quê? Porque as coisas terrenas, elas são mais visíveis, elas são palpáveis, elas são mensuráveis, elas são mais fáceis de ver, mas as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Não se discerne coisas espirituais de forma carnal, se discerne coisas espirituais de forma espiritual. Por isso que a Bíblia fala: busque as coisas do alto, porque é lá que nós encontramos todas as coisas. E isso é tremendo, porque pega a sua Bíblia, Efésios 2, 4, 6.
Vamos andar um pouquinho aqui, só para me fundamentar aquilo que eu quero falar com vocês nessa noite. Efésios 2, 4, capítulo 2, versículo 4 ao 6, diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestes em Cristo Jesus. Aleluia. Irmãos, o livro de Efésios tem 5 referências só de lugares celestiais. E Paulo entendia muito bem disso, porque a Bíblia fala que ele, no início do seu ministério, o discipulado dele, ele disse, não sabe se foi no corpo ou fora do corpo, ele visitou as esferas espirituais. Se nós formos olhar no Antigo Testamento, nós vemos os grandes homens e profetas da Bíblia visitando as regiões celestiais. Havia uma visitação do Espírito Santo que tomava aqueles homens, e eles eram tomados pela glória de Deus, e eles iam em lugares onde quase ninguém ia e enxergava. Aleluia. Exemplo muito claro disso: Moisés viu a sarça, ele foi para as regiões celestiais. Toda a nação de Israel estava no deserto, mas somente Moisés enxergou a glória de Deus. Elias, quando estava sendo perseguido, ele se assentou nos lugares celestiais. Ele fez o que fez porque ele estava nos lugares celestiais. Sadraque, Mesaque e Abednego, aqueles jovens se assentavam nas regiões celestiais. Eles eram um padrão fora do comum daquela época. Deus havia separado aqueles jovens para enxergar os lugares celestiais. Daniel, as 70 semanas de Daniel, o que Deus mostrou para ele estava onde? Nas regiões celestiais. Davi, no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quer um salmo mais tremendo do que isso? Davi estava sentado nas regiões celestiais. Se nós formos transcorrer a Bíblia do Velho Testamento, Abacuque, ainda que a figueira não floresça e não dê seu fruto, eu ainda assim acreditarei no Senhor. Estava sentado nas regiões celestiais. Esses profetas menores e maiores, os grandes homens de Deus do Antigo Testamento, entenderam o que é se assentar nas regiões celestiais. E Jesus encarnou, veio em forma de homem e nos fez entender que assentar nas regiões celestiais não seria apenas uma visitação que aqueles homens do Antigo Testamento haviam tido. Ele nos colocou nesse lugar como a título de governo. A igreja hoje governa nas regiões celestiais. Pastora, mas eu não consigo enxergar dessa maneira. Sabe por que nós não enxergamos? Porque tem um processo. As coisas espirituais, elas têm um processo. Elas não acontecem da forma e da maneira que nós queremos e pensamos. Por isso nós entendemos que uma igreja intercessora precisa entender que o lugar onde ela deve estar é nas regiões celestiais. Paulo disse isso com muita clareza. As bênçãos que vocês querem estão nas regiões celestiais. Aquilo que Jesus fez para você e conquistou, tudo foi estabelecido nas regiões celestiais. Pastora, foi na carnal, também foi. Mas o governo da igreja, aquela questão da ausência e da presença, ele preencheu a igreja com essa autoridade que ele havia sobre ele. E falou para a igreja: aqui está o seu lugar de assento. E nós precisamos entender isso, amados. Nós precisamos entender que Jesus está chamando, e sempre chamou desde a eternidade, a igreja como algo espiritual, como um organismo espiritual, como um organismo vivo espiritual. Por que a gente não vive isso? Por que a igreja não vive isso? Por que a igreja não usufrui disso nesse tempo? Porque a igreja, através do pecado, se tornou uma igreja o quê? Terrena. O pecado entrou e houve uma quebra de princípios espirituais. Deus gerou a igreja espiritualmente, mas com a queda do homem, o que aconteceu? Houve a ruptura desse governo. O homem entregou para Satanás o governo que Deus havia dado para ele no Éden. E isso foi restabelecido em Cristo Jesus. E isso é tremendo, porque se nós entendermos isso, nós entendemos a vida cristã. Nós entendemos que nós não somos daqui, nós somos do céu. Nós entendemos que nós estamos aqui de passagem, somos peregrinos. Nós entendemos que quando nós intercedemos, quando nós clamamos, quando nós nos colocamos no lugar do outro, nós estamos fazendo algo que Deus nos deu como igreja. E isso vai
enchendo os nossos corações. A igreja, ela é celestial, ela nasceu no Espírito, ela é uma igreja gloriosa. A igreja intercessora é uma igreja gloriosa. É uma igreja onde a glória de Deus se manifesta. É uma igreja que entende princípios espirituais. É uma igreja que vive princípios espirituais. É uma igreja que caminha debaixo de princípios espirituais, que espera as coisas do alto. Porque nada nos foi dado se do céu não for trazido para nós. Nada que nós recebemos, irmãos, vem da terra, vem do céu. Quando nós entendemos princípios espirituais, quando nós nos assentamos, tomamos lugar de assento. Irmãos, tomar lugar de assento é uma atitude de todo cristão que deve ser tomada. Ninguém toma lugar de assento para você. Para me sentar num lugar, eu preciso entender que Deus me colocou naquela posição e eu quero estar naquele lugar. Por isso nós não podemos obrigar ninguém a orar. Por isso nós não podemos obrigar ninguém a jejuar. Nós temos que entender que é um princípio espiritual que entra nas nossas vidas e nós passamos a compreender o que é viver uma igreja dessa forma. Então não tem fórmula. Nós vamos ensinar alguém a orar, nós vamos ensinar alguém a interceder. Irmãos, quem entende princípios espirituais entende a urgência da igreja para o chamado da intercessão. Ninguém precisa pedir. O coração do intercessor é um coração que deve estar ligado nas regiões celestiais. Porque ele vai discernir, ele vai ver, ele vai enxergar, ele vai visualizar aquilo que muitos irmãos e a igreja não consegue visualizar, porque ele busca do céu. As necessidades da igreja começam no céu, irmãos. E a sua vitória também. Aleluia. Paulo diz em Efésios 6:10 que a nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta não é um espaço travado entre os irmãos dentro do espaço físico, mas ela começa no espaço espiritual e ela desce sobre a igreja. E se nós não discernirmos isso, nós temos derrotas constantes na intercessão. Eu às vezes me assusto, porque algumas pessoas falam, alguns pastores chegavam e falaram: pastor, eu não consigo ter grupo de intercessão na igreja, porque é só problema, é coisas que acontecem que às vezes eu não consigo administrar. Eu falo: irmãos, esse grupo não está assentado nas regiões celestiais. Porque o grupo que está sentado nas regiões celestiais, o intercessor, ele sabe que ele está ali como um apoio, como um suporte, como alguém que ampara, que socorre, que antecede problema, que socorre quando há problema, e quando também não há, ele glorifica a Deus, porque o intercessor não é só para isso. O intercessor também, ele sabe a hora de glorificar o nome do Senhor. Ele sabe que o tempo da luta, da guerra, da peleja acontece, mas ele também sabe glorificar o nome do Senhor. E muitas vezes nós estamos dentro da igreja, dentro das nossas casas, sendo vencidas por ações do inimigo, porque nós não conseguimos discernir o tempo de Deus nas nossas vidas. O tempo espiritual do Deus nas nossas vidas, e isso nós só conseguimos fazer se nós estivermos ligados nas regiões celestiais. Irmãos, não tem como nós movermos como igreja, como intercessora, sem essa identidade de Cristo em nós. Se essa presença gloriosa de Jesus nas nossas vidas, se esse buscar do céu para a terra nas nossas vidas, não tem como. Não tem como Deus nos favorecer, não sei se essa palavra é certa, não tem como Deus trazer algo para nós se nós não entendermos princípios espirituais. E eu quero dizer algo para a igreja que está aqui nessa noite. A nova igreja inaugurada por Jesus, ela tem uma nova identidade. Ela não tem essa identidade pecaminosa, ela não tem essa identidade mundana, ela tem uma identidade, DNA de Cristo. E é uma identidade de um povo vitorioso. Seja em qualquer circunstância, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós temos que entender que Jesus inaugurou a igreja, trouxe para a igreja, estabeleceu a igreja com princípios muito claros. E eu quero que você vá lá em Atos 2. Por que eu estou dizendo tudo isso, irmãos? Porque tem algumas coisas que nós precisamos entender. Atos 2, vamos lá no livro de Atos. Irmãos, a igreja começou como? Debaixo de perseguição. A igreja começou debaixo de quê? De uma grande perseguição. A igreja, quando ela foi inaugurada,
De fato, ela sofria ameaças de perseguição e de morte. Os cristãos daquela época morriam de formas mais dolorosas e terríveis possíveis. Mas era uma igreja intercessora. Era uma igreja que clamava a Deus de dia e de noite. Mas havia algo que antecedia a intercessão que nós precisamos aprender hoje. Que alguns irmãos estão esquecendo, que a igreja está esquecendo. A primeira coisa é o cumprimento da promessa de Deus, a descida do Espírito Santo. Que diz o seguinte, capítulo 2, versículo 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordadamente no mesmo lugar. E de repente do céu veio um som, como de um vento veementemente impetuoso. Encheu toda a casa que estava sentada. E foram vistos por ele línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Repita comigo, todos foram cheios do Espírito Santo. Você que está na sua casa fala, todos foram cheios do Espírito Santo. Eu preciso ser um cristão cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo tem que estar enchendo o meu coração. O Espírito Santo tem que estar transbordando no meu coração. O Espírito Santo tem que estar me vivificando todos os dias. O Espírito Santo tem que estar me ensinando todos os dias. O Espírito Santo tem que estar nos conduzindo todos os dias, porque Jesus disse, eu vou, mas eu enviarei o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito Consolador, que me ensinaria todas as coisas, ensinaria a mim, ensinaria a você como caminharmos como uma vida cristã. E nós temos que entender que o Espírito Santo enche a igreja. Enche a mim e a você como promessa do Pai. Temos que ser cheios do Espírito, irmão. Não tem como uma igreja ser intercessora. Não tem como uma igreja assentar nos lugares celestiais se nós não formos cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo tem que estar nas nossas vidas. Porque ele muda a nossa identidade de uma identidade carnal para uma identidade espiritual. Ele nos ajuda nessa guerra, nessa peleja, nessa disputa que nós temos constantemente nas nossas vidas diárias. Da carne lutando contra nós o tempo todo. Da carne militando contra as nossas vidas. O Espírito Santo, ele nos enche, ele nos habilita, ele nos dá condição de vencermos tudo isso. Mas nós precisamos ser cheios. Você precisa ser cheia, sua casa precisa ser cheia, a igreja de Jesus precisa ser cheia do Espírito Santo. A primeira coisa que aconteceu em Atos dos Apóstolos foi que a igreja foi cheia do Espírito Santo. Tremendo isso, irmãos. A promessa se cumpriu. Deus se manifestou. Não há mais ausência. A igreja não ficou órfã, o povo não ficou órfão, ninguém ficou órfão. A presença do Espírito Santo encheu a igreja. E foi tremendo, irmãos. Aí eu quero que você pegue lá no versículo 42, do mesmo livro, no mesmo capítulo de Atos 2, 42. Diz assim. Eu quero que você entenda hoje, irmãos, o que Deus quer de nós. Qual que é a visão que Deus tem para você nessa noite. Por que a igreja era cheia do Espírito Santo e era uma igreja intercessora? Atos 2, 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Antes de acontecer, a última parte que ele fala aqui nas orações, antecede 3 coisas. Permanecia na doutrina dos apóstolos. Que doutrina é essa, amados? Doutrina de Jesus. Os apóstolos falavam daquilo que eles haviam ouvido. Eles falavam de Jesus. Eles ensinavam aqueles que estavam chegando sobre Jesus. Eles tinham uma condução. Dentro da igreja havia ensino. Havia pessoas que ensinavam acerca de Jesus. Jesus havia morrido, havia ressuscitado, estava ressurreto, voltou para o Pai. Mas os apóstolos precisavam continuar dizendo aquilo que Jesus havia falado para eles. E a primeira coisa que fala é que eles ensinavam a doutrina de Jesus. Como nós temos tido carência de doutrinas de Jesus, amados. Como a igreja tem se afastado disso. Nós temos enchido a igreja de coisas que muitas vezes a doutrina de Jesus fica em último lugar. Há muita coisa,
Há muita coisa que estão colocando da igreja. Há muito humanismo, egocentrismo. Há muita coisa que Deus tem falado para nós e tem incomodado o nosso espírito, que tem afastado as pessoas da presença de Jesus. Se a centralidade do ensino de Jesus não for algo na igreja, não for a espinha dorsal da igreja, essa igreja está com problema. Tem alguma coisa errada nessa igreja. Porque o centro é Ele. Tudo é Ele, por Ele. Todas as coisas foram feitas através dEle. De eternidade em eternidade Ele reina. E o ensino é algo primordial. As doutrinas bíblicas são algo primordial na igreja. Por isso que eu me alegro com o Danilo, porque eu vejo que ele tem cuidado nisso. De ensinar doutrinas bíblicas, doutrina de Jesus para o povo. E a Bíblia fala algo mais interessante, eles se mantinham comunhão. Irmãos, como isso tem faltado na igreja. A desculpa, e é uma desculpa séria, é a pandemia. As pessoas se afastam, as pessoas se deixam. As pessoas não mantêm comunhão, e se você não tem comunhão, você não sabe da vida do irmão, você não sabe como socorrer do irmão, você não sabe o que está acontecendo com a igreja, você não sabe da necessidade da igreja, porque na igreja apostólica havia muita comunhão. E nós estamos perdendo isso, essa coinonia está vazando pelos dedos, a igreja tem perdido essa essência importante. Pastor, é importante o tempo que nós estamos vivendo, se cuidar, sim, é importante. Só que nós estamos observando algo interessante nesse tempo. Nós temos um ano de pandemia, irmãos. Um ano, nós já entramos em 2021. E o que está acontecendo? Está acontecendo o que a gente já sabia, que Deus já havia mostrado e falado, que Deus tinha alertado a igreja com os seus profetas, com os seus apóstolos, que ia acontecer na igreja brasileira. Aqueles que não foram fundamentados na verdade, não estão na verdade, não vão permanecer. Não vão, irmãos. Porque não tem isso. Foram ganhos na carne e vão embora na carne. Infelizmente. Eu tenho visto coisas. Se vai em todos os lugares. Se vai no shopping, se vai em aniversário, batizado, revelação de chá de bebê, se vai em todos os lugares, se vai no parque, se vai no pet shop, se vai na feira comer pastel, que aqui deu uma feira muito boa, por sinal. Mas não se vê na igreja. O pastor pode tomar todos os cuidados, mas não se tem comunhão. E quando você pergunta para a pessoa, não, eu estou ouvindo em casa. Amém, glória a Deus por esse recurso. Deus é tremendo por isso. Mas está faltando algo, irmãos. Está faltando a comunhão. Está faltando aquela unidade no corpo. Está faltando aquela parte que a igreja lá de Atos dos Apóstolos vivia. Dos irmãos estão juntos, suprindo a necessidade um dos outros. Irmãos, eu tive testemunho nessa pandemia, que às vezes eu falo, Deus, tem gente que anda numa frequência, mas tem gente que anda realmente no céu. É outra frequência. Uma irmã, vou contar só dois para vocês entenderem. Uma irmã, uma viúva, ela ficou enferma com câncer há uns anos atrás. Uma senhora já de 60 e poucos anos, sou professora aposentada. E ela me ligou esses dias, umas 2 semanas atrás, que a família dela toda pegou Covid e o genro dela estava na UTI pedindo oração. E sabe o que ela falou para mim, pastora, sabe o que eu tenho feito na pandemia? Eu não tenho podido ir na igreja por causa da minha idade, tenho muita comorbidade, uma série de coisas. A minha rua quase toda teve Covid. Sabe o que essa irmã fazia? Além de orar, porque ela é uma intercessora, ela é aquela mulher que você falar para ela, toma aqui, ora por isso 40 dias e 40 noites, ela faz. Eu conheço ela. Ela fazia comida, chá, ia de porta em porta das pessoas que ela nem não são convertidas, pessoas que moram na rua dela, entregar comida e chá todos os dias. Todos os dias. Se ela soubesse de uma pessoa, uma família que estava com Covid, ela ia lá. Falei, irmã, só está fazendo? Eu falei, estou fazendo isso. Por quê? Porque Deus mandou.
Porque Deus mandou. Eu ouvi da parte do Senhor que eu precisava fazer isso. Eu falo, meu Deus, essa mulher está ligada no céu. Porque ela está fazendo o que nós não estamos fazendo como igreja. Vocês estão entendendo, irmãos? Nós não estamos tendo essa comunhão, nós não estamos entendendo o que Deus está querendo de nós. Uma outra está com a irmã até hoje na UTI. Também conheço ela há muitos anos. O Danilo, eu acho que também conhece ela. Sabe o que essa irmã faz? 3 vezes na semana, ela dá 7 voltas de carro em volta do hospital. 3 vezes na semana, ela não pode entrar na UTI. Pastor, eu vou. 3 vezes na semana, eu dou 7 voltas de carro, declarando, profetizando, orando para minha irmã sair dali, orando. Eu creio que Deus vai fazer alguma coisa. Também se Deus não fizer, também não tem problema, mas eu estou obedecendo o comando do céu. Aleluia. Gente, irmãos ligados no céu, pessoas que vibram, igreja que vibra na frequência do céu, irmãos, ela tem uma outra sintonia. Os irmãos se movem porque ele ouve do céu uma palavra de uma necessidade do irmão. Mas todos são assim? Não, irmãos, não são todos. Não são todos, infelizmente não são todos. Mas uma igreja, um corpo, um templo, eu, você, templo do Espírito Santo, nós conseguimos ouvir isso quando nós estamos assentados no céu. Quando nós estamos assentados nas regiões celestiais. Nós conseguimos ouvir, discernir, perceber, entender a necessidade de estarmos em comunhão. De estarmos ligados como corpo, como junta. Porque nós sabemos que cada um tem uma função. Que Deus deu a liberação, uma comissão para cada um. E nós conseguimos entender isso e nós queremos de alguma forma que isso chegue na vida de alguém. Aleluia. E dentro de casa, irmãos, tem sido muito difícil. Eu vi um pastor de uma igreja muito grande, conhecido nacionalmente, acho que um dos pastores que hoje mais é ouvido no Brasil. Ele clamando e pedindo para a igreja, volte para o templo, volte para a oração, volte para o estudo da palavra, volte para o ensino. A Bíblia está cheia de relatos que quando o povo de Deus se reunia como igreja, Deus fazia algo tremendo na face da terra. Pastor, eu sou o templo. Sim, você é o templo. Só que o templo, irmãos, Deus designou pessoas para nos ensinar, nos instruir. Estou vendo muitos irmãos. Eu sou templo do Espírito Santo, eu sou igreja. Então eu me apacento, eu me ensino, eu me exorto, eu me edifico, né? Eu me louvo, eu sou adorador, eu sou mestre, eu sou apóstolo, eu sou profeta, eu sou tudo em minha vida. Só não é de Jesus, amados. Porque Jesus não está nisso. Eu sinto muito falar para vocês, Jesus não está nisso. E a Bíblia diz, lá nós continuamos nesse texto, ele diz que muitos partiam um pão, alimento. Irmãos, tem um ano, desde quando começou a pandemia, eu só oro por enfermo de Covid. Não venço. Pastores, perdi pastores, amigos, queridos. Chorei muito, já chorei muito nesse tempo, irmãos. Chorei muito. E o Senhor tem me falado algo. Eu estou no controle de todas as coisas. O governo da igreja é meu. Eu não sou incompetente. Eu sou o cabeça da igreja. Eu governo sobre a igreja. E tudo está acontecendo debaixo da minha permissão. Deus está provando a igreja nesse tempo. Deus está colocando a igreja, trazendo a igreja para o lugar da onde ela se distanciou, trazendo a igreja para uma esfera espiritual, trazendo para um tempo de revelação no Espírito, trazendo a igreja para um chamado para fora. Por incrível que pareça, irmãos, Deus está chamando a igreja para fora. Porque as portas do inferno não prevalecem contra ela.
E por último, ele fala nas orações. Irmão, se você não aprende doutrina de Deus, se você não aprende sobre comunhão, se você não aprende que você deve auxiliar, que você está aqui como servo, como mordomo de Cristo, para abençoar as outras vidas, você não sabe o que é oração. Porque tudo passa por isso. Quando eles chegavam, quando a Bíblia fala sobre orações, que aqui engloba outras orações, não é só intercessão, oração é adoração, petição, louvor. Não é isso que a Bíblia fala, que dentro da oração tem tudo isso? Oração de petição, oração de louvor, de adoração, oração de súplica, oração de socorro e intercessão, que é você se colocar no lugar do outro. É você fazer o papel que Jesus fez na cruz do Calvário. Se colocou no lugar de quem? De mim, de você. No Getsemane, quando ele orava e pingava gotas de sangue, ele estava intercedendo por mim, por você. Vocês já aprenderam isso, que o nosso modelo perfeito de intercessão é Jesus. E Jesus deixou algo para a igreja. Jesus falou para a igreja: olha, vocês precisam ser fundamentadas nisso, no ensino, na doutrina, no partir do pão, na comunhão, na liberalidade, naquilo que você vai dar para o outro, na sua entrega, naquilo que você dá para aquele que precisa, para os famintos, para os necessitados. E você precisa orar, igreja. Você que é igreja na sua casa, você precisa orar. Eu preciso orar. Eu preciso orar. A igreja precisa se mover em intercessão. A igreja precisa se mover nesse mover profético que Deus está chamando nesse tempo. Para a igreja ser uma igreja que se move em intercessão. Uma igreja que sabe declarar que a vitória dela está no céu, mas ela precisa trazer para a terra aquilo que Jesus já estabeleceu. E isso é um exercício, irmãos. Isso não se aprende num seminário, isso não se aprende na conferência. Isso é uma prática diária. Isso é um envolvimento diário. Isso é algo que você tem que fazer todos os dias, porque você tem que comer todos os dias de Jesus. Você tem que se alimentar todos os dias da palavra de Deus. Você precisa todos os dias buscar a comunhão com os santos. Aleluia. Buscar comunhão com os santos. Nós precisamos disso. Nós precisamos saber que a igreja, o papel da igreja do partir do pão é levar Jesus para as outras pessoas. Por que uma viúva entendeu que ela precisava fazer isso? Porque ela era templo. O Espírito Santo está agindo na vida dela. E ela falou: não, eu não posso ir. É uma condição especial. Mas eu posso ir na porta daquele. E eu vou fazer aquilo que eu posso. Eu não posso entrar na UTI, irmãos, porque lá não pode entrar, mas eu vou marchar em volta desse hospital, declarando a vitória sobre os enfermos. É uma igreja que se move espiritualmente, que alcançou lugares celestiais, está olhando para o céu. O socorro vem do céu, aquilo que eu preciso vem do céu, vem do Senhor, vem de Jesus. Aleluia. E eu me movo nisso. Eu me movo nisso. E isso não me impede, irmãos, não me impede de maneira alguma, não me diminui de maneira alguma, não me deprecia de maneira alguma, porque eu estou ligado no céu. Irmãos, nós vamos viver um tempo, escute o que eu estou falando para vocês, igreja que está na sua casa. Aprenda o caminho da oração. Aprenda a caminhar nessa esfera espiritual. Vocês têm pastores, vocês têm mestre, mas Jesus está chamando a igreja. O povo que se reúne nas casas, o povo que se vai reunir dentro do templo, para sair da esfera terrena e entrar numa outra esfera.
E eu quero dizer algo para você, muito, muito sério. Vamos lá em João, Evangelho de João. (14) 14:15. 14:15. Se me amares, guardará os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, eu vou orar, eu vou interceder ao Pai. E Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não recebe. Amém? Amém. Porque não vê e não conhece. Mas vós, igreja, eu, você, eu aqui, você na sua casa, conheceis, porque habita convosco e está em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Voltarei para vós. Jesus disse: voltarei para vós. Como? Através do Espírito Santo. Que ausência é essa com tanta presença dentro de nós, irmãos? Você tem o Espírito Santo? Tem o Espírito Santo? Nós temos o Espírito Santo? A Bíblia diz que esse Espírito da verdade, que o mundo não recebe, mas você conhece, ele habita conosco, estará em vós, estará conosco. Jesus intercedendo, irmãos. Eu vou rogar para Deus, eu vou rogar para o Pai, eu vou rogar para o meu papai, para o seu papai. Não deixa a igreja órfã, não. Eu vou enviar um Consolador. Você sabe por que a igreja é dessa maneira, irmãos? Porque deixaram o Espírito Santo lá de fora. A igreja de Atos se movia no poder do Espírito Santo. Não havia técnicas, não havia Bíblia, irmãos. Sabe como que o evangelho era pregado? De boca em boca, né? Havia perseguição, havia morte, havia pensamentos como nós temos hoje. Não, pessoa, eu me assusta ver a pessoa, não, mas agora nós temos muitas ideias, muitos pensamentos, muitos filósofos, muito isso, muito aquilo. Lá também. Paulo e Atenas ficavam o tempo todo rebatendo com filósofos da época, porque havia questionamentos acerca de todas as coisas. E nós vivemos isso hoje. Só que quando nós temos a presença do Espírito Santo em nós, e quando nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, o Senhor nos abre a visão para uma outra realidade espiritual. O Senhor nos faz andar e caminhar de uma outra maneira. Irmãos, a igreja não precisa de um grupo de intercessão, precisa de uma igreja que ora. Sim, tem pessoas que têm chamado para orar. Deus chama. Eu, desde quando me entendo por gente, eu oro. E ninguém falou para me orar. Eu oro, porque eu tenho, Deus me vocacionou para isso. Ninguém falou, você tem que orar. Eu sabia que eu tinha que orar, eu orava. Quando eu converti, irmãos, a minha família não era convertida. Eu tinha um pai alcoólatra. Você sabe como que eu orava? Dentro do banheiro. Porque do lado de fora ele falava assim, olha, essa crente, aquelas coisas que gente ímpia gosta de falar de cristão. Ele gritava para todo mundo ouvir. E eu orava dentro do banheiro. Falava jejum de 40 dias de jejum. 3 dias só na água, 3 dias só na água. Eu acreditava naquilo que as pessoas me falavam acerca da palavra de Deus. Eu acreditava nas verdades de Deus e eu colocava em prática. E eu sempre tive muita vontade, muita, de ter intimidade com o Senhor. Eu falava, Senhor, se isso é possível, eu quero isso na minha vida. A minha casa era um verdadeiro inferno, mas quando eu entrava naquele banheiro, o céu descia sobre aquele lugar. E a glória do Senhor se manifestava. Irmãos, não tem impedimento.
E assim mesmo a Bíblia fala, a palavra de Deus fala que nós não sabemos nem orar como convém. Que o Espírito Santo ainda nas nossas debilidades, fraquezas, no nosso pedir mal, nas nossas impressões muitas vezes erradas acerca daquilo que nós necessitamos, porque nós queremos algo e Deus está sinalizando para outro lugar e nós não entendemos. Aí vem o Espírito Santo e fala, olha, você não está orando conforme aquilo que o Pai tem para você. E o Espírito Santo começa a interceder diante do Pai, até com gemidos inexprimíveis, porque Ele sonda a nossa mente, o nosso coração, e Ele entra no íntimo e fala para Deus, Deus, ela está orando isso, eu sei que o Senhor tem algo diferente para ela, mas eu quero interceder a favor dessa pessoa. E Jesus falou que esse Consolador estaria conosco. Essa igreja, irmãos, intercessora, que Paulo fala em Efésios, que está nas regiões celestiais, é uma igreja vitoriosa. Pastora, mas nós passamos tanta luta. Sim, no mundo nós vamos ter aflição, mas nós vamos ter bom ânimo, porque nós vamos vencer o mundo. Nós vamos vencer o mundo pela palavra. Nós vamos vencer o mundo pelas palavras de Jesus. Nós vamos vencer o mundo pelo poder do Evangelho. Nós vamos vencer o mundo pelo poder da intercessão e da oração. Nós vamos vencer o mundo através da comunhão de um com os outros. De eu com você, de você com qualquer irmão que está aí e declara e reconhece Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Irmãos, é tremendo o que Deus faz. É tremendo o que Deus está fazendo. Eu tenho visto coisas sobrenaturais acontecendo nesse tempo. Experiências que Deus tem nos dado acerca de oração. Que se nós falarmos para pessoas que não entendem coisas espirituais, elas não vão acreditar. Porque é do céu. E uma coisa que Deus tem nos falado muito. Ande nas esferas espirituais. Não olhe do jeito que você está vendo, seus olhos carnais estão vendo. O que você está vendo é uma percepção errada daquilo que eu tenho acerca da igreja nesse tempo. Vai ser um tempo, irmãos, de muita espada, de muita guerra. Só não sente isso quem não discerne isso. Mas vai ser um tempo onde a glória vai visitar a igreja novamente. Porque a igreja vai entender o seu papel para a qual ela foi criada. Há princípios, irmãos, que nós temos que caminhar nele. Aprenda de Jesus. Quer vencer batalha? Aprenda de Jesus. Aprenda dele. Você não precisa aprender outras coisas, aprenda de Jesus. Essa visão da igreja intercessora. Uma igreja que ama aprender de Jesus. Que estabelece Jesus na sua casa, na sua família, no seu seio familiar, no seu trabalho, aonde ele estiver, Jesus se faz presente. Isso é tremendo. Lá no Antigo Testamento, Deus levantava, os arautos, os sinalizadores. Eu costumo dizer que intercessor é sinalizador do céu. Ele está sempre sinalizando, Tem um perigo, tem isso, tem aquilo. O inimigo está à espreita. Tem alguém enfermo, tem alguém doente, o pastor está precisando de socorro, de oração. Ele está sempre sinalizando para o céu. Ele é um sinalizador do céu. Por isso que fala lá em Ezequiel do atalaia, da torre de vigília. Um intercessor, uma igreja intercessora, ela sempre está na torre de vigia. Ela sempre está nos lugares altos, porque é de lá que enxerga, irmãos. Esse lugar que nós estamos é um vale. Esse confronto que nós vivemos hoje aqui no mundo é um vale. Ezequiel só profetizou para o vale dos ossos secos, sobre aquele lugar, porque ele estava sentado nas regiões celestiais. Filho do homem profetiza. Elias só viu uma nuvenzinha do tamanho da mão do homem, irmãos, porque ele estava assentado nas regiões celestiais. O Espírito Santo visitava aqueles homens com poder e com glória e mostrava coisas que a igreja hoje, constituída por Jesus, está assentada e nós não estamos enxergando. Assentado nas regiões celestiais.
Essa é a posição da igreja. Essa é a posição que Deus está nos chamando nesse tempo. Não é um grupo de oração. Não é um grupo do irmão que ora. Não é o pastor só que ora. Não, irmãos. Você é um intercessor. Eu sou uma intercessora. Lá em Apocalipse fala que as nossas orações sobem como incenso agradável a Deus. A igreja que ora é uma igreja que se movimenta dessa maneira. Ela é um corpo que se junta, que se agrega, se fortalece uns aos outros através da comunhão e através da intercessão. É incrível. A pessoa que é intercessora, irmãos, ela discerne até o culto. Está no culto. É difícil, eu raras vezes sento. Eu sentei aqui. Mas normalmente no culto, na minha congregação, eu não sento. Porque eu sei que há necessidade de intercessão. Eu sei que aquele momento que o pastor vai estar ministrando uma batalha espiritual sendo travada, que muitos irmãos estão recebendo setas, que muitos estão com desânimo, muitos estão afligidos, muitos estão precisando de uma palavra de libertação, de cura, há uma guerra espiritual sendo travada. E você está como? Sentado. Não, irmão, nós estamos orando. Nós estamos orando através da adoração, nós estamos orando através da palavra, nós estamos orando atrás no culto, ministrando, liberando, falando para que o céu venha sobre nós. E isso, irmãos, é ser intercessor. É sentir a necessidade do corpo, da igreja, dos irmãos. É sentir a necessidade como um todo. É se revestir dessa armadura que Efésios 6:10 diz que nós temos que revestir todos os dias para vivermos isso de forma literal. É claro, irmãos, a gente pode falar muitas experiências, mas a maior experiência que eu tenho para contar para vocês sobre intercessão é uma só. O intercessor, ele não desiste. Porque ele está firmado em Jesus. Jesus não desistiu. Jesus não desistiu. Jesus morreu a morte de cruz. Jesus intercedeu por nós lá no Getsemane, antes de chegar na cruz. E ele deu esse poder e autoridade para a igreja. E nós temos que entender isso. Nós precisamos interceder. É um seminário de intercessão. E eu quero dizer para você, se você quer ter uma visão espiritual do reino espiritual, lugar celestial, comece a caminhar debaixo de princípios. Princípios bíblicos, irmãos. Princípios de Jesus. Pastor, eu não dou conta, eu não aguento, minha casa é uma guerra, é uma confusão. Eu quero dizer algo para você. A começar de nós, diz a palavra. Começa de nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Nós não somos visitação, nós somos templo. Jesus falou que nos ensinaria todas as coisas. Ele vai te ensinar a orar. Ele vai te ensinar, vai te conduzir na oração. E uma coisa, irmãos, que eu quero deixar para me encerrar. Nós precisamos ser obedientes. Sabe por que muitos pastores não querem intercessão na igreja? Porque a igreja, um grupo de intercessão, Deus mostra, irmãos. Eu não quero dizer que Deus, quando você busca Ele te mostra coisas tremendas. Mas a autoridade da igreja ainda é o pastor. Primeiro Jesus, depois o pastor. E nós precisamos caminhar debaixo desse princípio. Nós não oramos. Todo grupo, todo intercessor precisa saber disso. Ouvir o sim e o não também. Saber obedecer. Se nós somos filhos de Deus e estamos ligados na agência celestial, nós temos que andar debaixo de obediência. Nós temos que obedecer. Nós temos que entender que há um comando sobre nós. E Deus não age fora disso. Ele não é usurpador. Ele age debaixo de uma hierarquia espiritual. E nós precisamos obedecer esse princípio. Se você é um adorador, se você é um ministrador da palavra,
se você é o intercessor, se você faz parte desse corpo, se você é essa igreja. Se Deus constituiu alguém sobre você, seja obediente. Seja obediente. Obediência é tudo, irmãos. Jesus foi obediente até morte de cruz. Obediência é tudo. Uma igreja que intercede é uma igreja que entende a necessidade do lugar onde ela está. E ela se move em unidade. Grupo de intercessão não é grupo de elite. Tropa de elite é filme que tem aí, que o povo fala. Não. Intercessor é servo. Amém, irmãos? Tem que pegar a toalha, colocar a água no cântaro, enxugar o pé de um dos outros. Senão você não é um intercessor. Você não é igreja intercessora. Você é tudo menos isso. Porque o intercessor, ele é servo. Ele está ali para servir. Ele serve aqueles que precisam. Às vezes ele não está aguentando nem com ele mesmo. Eu já cheguei dias, irmãos, que eu falo para Deus, não, Senhor, não me chame de madrugada. Houve épocas, agora mesmo na pandemia, que eu estava tão desgastada, até fisicamente, por causa do esforço da oração, da intercessão. Eu falava, Senhor, misericórdia. Hoje não, Senhor. Eu estou cansada. Eu me lembro que antes da apóstola Gisela falecer, estava tendo uma eleição no outro país. E eu peguei e liguei para ela, porque eu estava intercedendo por isso, havia tempos. Por essa nação, porque Deus me deu um comando para estar orando por ela. E eu liguei para ela, ela estava acamada, uns dias antes dela internar. E eu falei para ela, falei, apóstola, eu estou tão cansada de orar por isso. Ela falou, eu também. Eu falei, eu não aguento mais, eu vou deixar. Eu não aguento mais isso. Ela falou, eu também não, eu não estou aguentando. E eu vi, e eu percebi, que mesmo em todo o nosso cansaço e desgaste, Deus não sinalizou para o céu, do céu para nós, que era para parar. E aquele dia eu continuei na oração, o resto do dia. Uma angústia, uma tristeza no meu espírito. E o Senhor falou, vocês precisam orar. Porque o que está por vir é muito pior do que vocês imaginam. Então o intercessor, irmãos, ele não tem essa... Ele obedece. É um chamado de obediência. Uma igreja intercessora é um chamado para uma igreja que obedece a Deus. Que obedece à voz do Senhor. Ela não tem muita escolha. Ela obedece. Tem coisas que a gente vai achar impossível, imensurável. Deus, isso não é para mim, mas eu vou obedecer. Porque eu não ando segundo as minhas vistas, eu ando segundo aquilo que o Senhor planejou para mim lá no céu. Eu estou assentado nos lugares altos. Eu sou realmente uma atalaia. Eu sou um vigia. Eu grito mesmo. Esse é o meu papel. E o meu desejo, irmãos, que essa igreja, ela se mova nisso. Que vocês busquem os lugares altos. E não se frustrem. Porque uma coisa é Deus, Jesus ter conquistado para nós. Outra coisa é nós tomarmos esse lugar de assento. E seja de nós muita coisa. Muita renúncia. Muita santidade. Muita morte de eu. É o esmagar da cana até ela ficar bem quebrada. Mas eu garanto para vocês, se vocês chegarem nesse lugar, vocês não vão querer sair de lá. Vocês vão permanecer naquele lugar. Vocês vão enfrentar qualquer coisa, irmãos. Qualquer coisa,
vocês vão enfrentar. Porque aquele que te chamou é fiel para cumprir. Aquele que chamou você na sua casa, você que está me assistindo, Ele é fiel para cumprir. Ele cumpriu na minha família. Meus pais se converteram. Meus irmãos converteram. E eu sei que isso, irmãos, é tudo fruto de semeadura. De eu entender princípios espirituais. Então, se você está na sua casa, se você faz parte dessa denominação, se você ouve em qualquer lugar, eu quero dizer para você, busque os lugares celestiais. Busque. Seja ávido, seja faminto. Deseje isso como nunca. Vão te chamar de doido, de alucinado, né? Você vai perder, mas você vai ganhar o céu. Você vai perder amizades. Você vai perder muita coisa, mas você vai ganhar o céu. E eu quero orar para essa igreja que está aqui reunida, aqui na sua casa, onde você estiver. A minha oração nessa noite é para que vocês alcancem esse céu. Para que vocês realmente voem. Há uma simbologia muito profética no voo da águia. Se fala muito isso em intercessão. É um motivo só. Ela está nos lugares altos. Amém? Vamos orar. Vamos colocar em pé. Vocês que estão aqui, você que está na sua casa também. Se coloque em pé. Se coloque em pé. Você a partir de hoje é um sinalizador do céu. Você é o sinalizador do céu na sua casa. Você é o sinalizador do céu na sua família. Você é o sinalizador do céu na sua rua, no seu local de trabalho. Você é o sinalizador na igreja que o Senhor te colocou. Você é o sinalizador do céu aonde Deus te colocar. Você vai estar sinalizando para o céu. E você vai buscar esses lugares altos, esses lugares celestiais. Você vai ser ávido, você vai querer, você vai desejar. Você vai buscar isso. Feche seus olhos. Senhor, nós estamos nessa noite na Tua presença, glorificando o Teu nome, Senhor, exaltando aquele que é dono de todas as coisas, que se assenta no alto e sublime trono, Senhor, mas também que está dentro de nós, dentro dos nossos corações. Nós te exaltamos neste lugar, Senhor, porque nós sabemos que o tempo que o Senhor nos reservou neste momento é um tempo precioso, é um tempo especial no qual o Senhor está chamando o seu povo e a sua igreja para um tempo no qual nos assentaremos nas regiões celestiais e buscaremos lugares altos, aonde a igreja foi gerada e gestada, Senhor, no céu, onde nós veremos a Tua glória, a Tua plenitude se manifestando, porque o Senhor tem falado conosco que esse tempo que nós estamos vivendo é o tempo que Deus está separando o seu povo. É o tempo que Deus está chamando a sua igreja. É o tempo que o Senhor está preparando a sua igreja. É o tempo no qual o Senhor está olhando para os seus remanescentes fiéis. É o tempo que Deus está comissionando a igreja debaixo do chamado apostólico e profético para viver grandes coisas. As portas estão fechadas em muitos lugares, mas o céu continua aberto. Nós temos acesso ao livre trono da graça pelo sangue de Jesus. O Senhor nos leva, o Senhor nos eleva, o Senhor nos conduz, o Senhor nos revela, o Senhor se manifesta, o Senhor nos supre, o Senhor traz sobre nós o Teu reino e a Tua justiça no meio do Teu povo. E eu quero te clamar, rogar a Ti nessa noite, Senhor,
em nome de Jesus, que o Senhor libere o seu povo, o Senhor libere aqueles que chamam pelo teu nome neste lugar, nas suas casas, nas suas famílias, que o Senhor levante realmente uma igreja intercessora. Oh, Ramana Subia Ramas. Oh, Ricanta Ramana Subias. Uma igreja que sabe o que é chorar, sabe o que é gemer, sabe o que é prantear, sabe o que é vestir de pano de saco e de cinza. Uma igreja que clama, uma igreja que intercede, mas uma igreja que evangeliza, uma igreja que sai para as portas, que sai para as ruas, uma igreja que busca os perdidos, uma igreja que fala sobre salvação. Senhor, não nos deixe acomodados. Senhor, o sacrifício de Jesus foi perfeito, a sua obra foi perfeita. Nós precisamos crer nisso, nós precisamos caminhar debaixo disso, nós precisamos, enquanto igreja, nos mover debaixo dessa unção nesse tempo. E eu quero te pedir, a Deus, em nome de Jesus, a começar de nós, Espírito Santo de Deus, nos mova, nos encha, nos habilite, nos cinja, nos reveste da tua força nesse tempo. Tira as escamas dos nossos olhos e nos faça sentar nos lugares celestiais. Nos leva, Senhor, nos leva, nos conduza nesse tempo. Conduz o povo que está na sua casa, conduz o povo, a sua igreja, para estar nesse momento, Senhor, neste mover profético, desse tempo que o Senhor tem chamado a igreja para fazer a diferença. Nós somos de Cristo, nós somos de Jesus. O Senhor mudou, Senhor, a nossa identidade. Somos povo santo, sacerdote real, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as suas grandezas. Oh Jesus, oh Espírito Santo, mova, Senhor, mova nas casas, mova nas famílias, ativa esse povo, Senhor, libera esse povo nesse tempo, libera essa igreja nesse tempo, desata o céu sobre nós, desata o céu sobre o seu povo, em nome de Jesus. Essa é a oração que eu faço diante do Senhor nessa noite. Jesus, Filho de Davi, Yeshua, venha sobre nós nesse tempo. Espírito de Deus, sopra sobre esse povo, sopra sobre essas casas, sopra sobre essa nação, sopra sobre esse bairro, sopre e aviva o seu povo. Libera o seu povo para ir, Senhor, nesse tempo. Libera essa igreja para ir. Libera esse povo. Libera a vida, Senhor, do Danilo, do pastor Danilo, da pastora Valéria, dos pastores que estão com ele, dos missionários que estão com eles, pela fé, dos adoradores, dos levitas, dos intercessores, dessa igreja, Senhor, que abriu as suas portas para falar de algo tão sério, para falar do céu, das coisas do céu. E nós te glorificamos por isso. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja, que o Senhor esteja cingindo os seus filhos, revestindo os seus filhos de autoridade e de poder, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te somos gratos, Senhor, por esse tempo. Glorificamos o teu nome, em nome de Jesus. Aleluias, aleluias, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor, amados. Se levante, se posicione, busque os lugares altos na sua casa e na sua família, e grandes coisas o Senhor vai fazer na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Tá sentindo calor aí, pastora? É.
normal em Cuiabá, né? Glória a Deus por calor. Mas é assim mesmo, irmãos. Eu já passei por esse processo. Glória a Deus. E é bênção. Aleluia. Eu estou feliz por estar aqui. Amém. Muito feliz. É um prazer enorme ter a senhora com a gente. Muito. A senhora realmente é uma pessoa que a gente admira muito. É uma referência nas nossas vidas, uma referência de intercessão. E eu tenho certeza que o Senhor liberou hoje à noite foi lindo. Amém. Sabe, pastor, uma das coisas que eu acho incrível no reino é que é o poder de Deus na revelação. A revelação não é de uma pessoa. A revelação ela é progressiva. E sabe o que eu achei mais incrível? É que a partir daquela aula, Deus progrediu a revelação na senhora. E eu fico muito feliz em poder aprender a partir da revelação que Deus te deu a partir daquela aula. Amém. Meu Deus, como o reino é incrível. Eu aprendi muito também. Nossa, é tremendo. Eu aprendi, a partir de um princípio que Deus me revelou. E aí a revelação progrediu no que Deus te revelou. E eu nem imagino que Deus tem revelado agora, progredindo para as pessoas que estão assistindo. Glória a Deus. Meu Deus, e o reino é lindo. Ele reverbera, né? Com certeza, ele vai ecoando e reverberando sobre a vida das pessoas. Amém. E a senhora estava pregando, eu estava ali pensando, sabe? A senhora falando de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, Moisés, Davi, meu Deus. Sabe, Moisés viu a sombra. Davi viu um pouquinho além da sombra, né? E a revelação foi progredindo. Mas sabe uma coisa que me atentei no texto que eu ainda não tinha me atentado? Eu vou falar para vocês, irmãos. Só para quem ficou aí no final. Glória a Deus, né? Eu vou usufruir do mestre também. Sabe uma coisa que Deus me falou? Glória a Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Davi não estava em Cristo. Não estava. Meu Deus! Daniel não estava em Cristo. Eles receberam uma porção daquilo que Deus liberou para ele naquele tempo. É incrível isso, né? Agora, a senhora, nós estamos em Cristo. E nós temos o Espírito Santo. Exatamente. Coisa que naquele, não que eles não tinham, mas visitava. Você vê que havia uma visitação. Hoje não. Hoje nós fomos promovidos enquanto igreja. E nós não atentamos enquanto Você sabe o que Deus... Você sabe o que o Senhor me disse? Amém. O Senhor me disse que nós não teremos desculpa. Sim, não. Nós não teremos desculpa, porque habita em nós a plenitude de todo conhecimento. De todas as coisas. O Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. O Espírito Santo nos ensinaria acerca do Verbo, que é Jesus. Então não temos como. Não temos desculpa. Não, nós não temos. É tremendo. Meu Deus. Nós não temos. Nós não temos. Então, é isso aí. A falta de posicionamento nas regiões celestiais será indesculpável. Você tem um assento, só que você tem que realmente se assentar, né? Tem que tomar uma decisão de viver ali. Viver ali. Meu Deus. É uma decisão, é isso aí. Que o Senhor nos leve. Essa oração todos os dias. Todos os dias. É todos os dias. Exatamente. É um processo diário. Meu Deus. É uma morte diária. É uma cruz diária. É uma cruz diária. Meu Mas Deus. Glória a Deus. Santo dos Santos não é um lugar especial. Mas é bom. Glória a Deus. Que bom. Deus abençoe sua vida, Amém. pastora. Obrigada. Dá um abraço no pastor Nil. Sim. Dá um abraço dos meninos que quando eu conheci era pequenininho, já estão maior do que eu. Eu sou a pequenininha da minha casa agora. Todo mundo já tem quase 2 metros. Eu sou a pititica. Mas amém. Obrigada a vocês. Deus abençoe em nome de Jesus. Obrigado a você, viu? Só tira aqui. A pastora Valéria vai te ajudar. Aqui. Não, tira aí, Deus. Eu tiro. Leva a sua água para a senhora tomar. Um pouquinho de água. Isso. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Meu Deus, eu fui profundamente ministrado, amados, por tudo que o Senhor falou sobre as nossas vidas. E eu fiquei, assim, realmente impactado, sabe, de como no reino de Deus ninguém é dono de nada. Sabe, no reino de Deus nós somos um corpo. Sabe, pastora, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, Deus usava um homem. Deus tinha um profeta. Deus tinha um grande profeta,
Mas na nova aliança, Deus tem um corpo profético. Aleluia. Sabe, na nova aliança, Deus tem um corpo de mestres. Na nova aliança, Jesus tem um corpo de evangelistas, um corpo de pastores. Jesus tem um corpo, sabe, irmãos, de apóstolos. E às vezes eu me pego, sabe, analisando em Deus essa temporalidade que a gente tem vivido. E descubro cada dia mais que dentro do corpo de Cristo eu não sou nada. Meu Deus! Às vezes uma faísca que o Senhor me revela acerca de todo o oceano que Ele é, não é de propriedade minha aquela revelação. Mesmo porque o Senhor me revelou uma faísca, e essa faísca ela vai gerar um fogo, e esse fogo, essa chama vai gerar um incêndio. E a faísca não é minha, a chama não é minha, o fogo não é meu, nem o calor é meu, nem a fumaça é minha. Então eu fico ali, e pior ainda, você sabe o que o Senhor autoriza que seja meu? A madeira. É a madeira, sabe? E as coisas mais interessantes do reino é uma das coisas mais interessantes do reino é realmente... Uma das coisas mais interessantes do reino é essa condição do corpo. O reino não se move fora do corpo. O reino não se move fora do que o Senhor planejou como corpo. O reino se move no corpo e através do corpo. E a minha oração essa noite, pastora Elvia, é que o Senhor levante um corpo de intercessores. Melhor, que o Senhor levante um corpo intercessor, um corpo intercessor, não é um corpo de intercessores, é um corpo intercessor. O Senhor precisa mover isso em nós. O Senhor precisa mover isso em nós. O seu sacerdócio, irmãos, o meu sacerdócio, fora da intercessão, ele é capenga. Ele é manco. Não existe sacerdócio, fora da intercessão. Então, eu fico muito feliz em Deus por perceber, sabe, que o que o Senhor tem feito no nosso meio. Fico muito feliz em Deus e ao mesmo tempo muito temeroso. Porque, deixa eu te falar uma coisa, quanto mais unção, mais juízo. Quanto mais presença, mais juízo. Quanto mais graça, mais juízo. Deus não pode ser desassociado de tudo que Ele é. A religião nos ensinou a colocar Deus em várias caixinhas e descompartimentabilizá-lo. Mas Deus não é assim. Se manifesta a presença, também se manifesta o amor, mas também se manifesta o juízo. E eu fico muito temeroso porque quanto mais o Senhor derrama, mais o juízo vai se manifestar. Então, irmãos, esse é um tempo de alinhamento. Esse é um ano, esse é um tempo profético. E essa temporalidade profética é uma temporalidade de alinhamento. Então, que o Senhor nos alinhe. Que o Senhor nos leve para o centro da vontade dEle. Que o Senhor alinhe os nossos casamentos. Que o Senhor alinhe o nosso ministério. Que o Senhor alinhe os nossos negócios. Que o Senhor alinhe a nossa conduta. Que o Senhor alinhe a nossa natureza. Em nome de Jesus. Que o Senhor te visite nesses dias. Em nome de Jesus. Eu te espero aqui amanhã às 19 horas. E o Senhor vai falar poderosamente contigo. Poderosamente contigo mais uma vez. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, vamos orar. Só quero lembrar você, isso, o relógio e tá aí embaixo. Eu quero te lembrar, amados, antes da gente orar, pra gente, isso. Vamos lá, vamos com calma. Obrigado. Eu quero te lembrar da nossa ação entre amigos. Olha que caneta linda, da Montblanc. Meu Deus, irmãos, nem Salomão assinou um decreto com essa caneta. Nem Salomão, em toda a sua glória. Ele não ganhou nem da rainha de Sabá, uma caneta dessa.
Entendeu? Então é uma caneta maravilhosa, é lindíssima. O relógio também, tá? O relógio Magnum. Então nós vamos estar fazendo o sorteio amanhã da caneta e do relógio. Então não fique de fora, compre as suas ações, tá? Para que a gente possa dar continuidade naquilo que o Senhor mandou a gente levantar. Amém? Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, eu quero te agradecer por este tempo, quero te agradecer por este momento. Meu Deus, eu quero te agradecer pela vida da pastora Elvia, que sabe que se atentou a Deus para as nossas vidas, Deus, e buscou do Senhor algo profundo e lindo, sabe, Deus, e veio transbordar tudo isso sobre nós. Obrigado, Deus, pela vida da tua filha. Abençoe a vida da tua filha, abençoe o ministério dela, abençoe a igreja dela, abençoe a família dela, abençoe o pastor Nildo, Pai, em nome de Jesus. Alcance, ó Pai amado, os seus familiares, livra-os de toda a ação das trevas, de toda, sabe, Deus, de todo ataque do diabo, de toda tentativa contra a vida deles, ó Pai. Guarda-os debaixo das suas asas. Faça-os invisíveis aos olhos do diabo, aos radares das trevas, ó Pai. Deus, nos alcance, ó Pai amado, alcance as nossas famílias, as nossas casas. Senhor, em nome de Jesus, visita cada casa, cada irmão, visita, Pai amado, cada família, cada casamento, cada trabalho, cada escola, cada estudante. Nos visita, Pai amado, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, mais uma vez. Obrigado, Yeshua HaMashiach, nosso amado, obrigado. Sabe, Pai, nós não somos tão dignos disso, mas nós sabemos a Tua graça, que nos alcançou de maneira incompreensível. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, o Pai, a graça do Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo esteja sobre você e toda a tua casa, desde agora e para todo sempre. Se você recebe, diga amém. Nos vemos aqui amanhã às 19 horas. Deus te abençoe em nome de Jesus.